sofisma, qualquer filosofia pagã e vã, né? Então, é um documento. A gente compra uma casa ou compra um móvel, um computador, tem lá um documento, então de manual, é manual, né? Não, do computador que é manual, não. Tudo tem Tem um um manual. manual lá de uso, né? E aí a gente vai reivindicar a garantia. A gente entrou na piscina e foi usar dentro da piscina, lá, tem d'água, um computador. E lá não está escrita a prova da água, que não pode usar na água, a gente perde a garantia. Mas cada um vai fazer uma interpretação do instrumento que a gente vai usar, da posse que a gente vai fazer de um terreno, eu acho que a divisa é aqui. O vizinho, não, mas a divisa é lá. E um vai querer espaço do outro. O que vai dar as garantias na lei, na justiça, né, é o documento. Ele é neutro, ele é imparcial, ele não tem sentimento, ele não tem pré-disposições, ele não tem filosofias, ele não tem religião, ele é um documento neutro. E todos vão ter que se basear para aquele documento ali, para que possam chegar a uma conclusão, né? E, e graças a Deus por Deus ter nos deixado esse documento, porque as nossas emoções, elas trazem muitas más interpretações da vontade de Deus para nós. E mesmo tendo o documento escrito, nós vamos fazer mau uso desse documento, muitas das vezes. Vamos tentar achar ali uma dupla interpretação, porque a letra escrita, creio que na maioria dos idiomas, o homem se permite, não é a letra que permite, mas o homem se permite sofismas, tem eufemismo, tem hipérboles, tem retóricas, tem várias nuances que o homem pega para si ali para dar um outro sentido do que a letra simplesmente está dizendo. E a gente viu vários exemplos nos dias que a gente está reunidos aqui aos domingos, algum apóstolo, alguns irmãos no passado tentando usar a letra contra o próprio autor da letra. Em João capítulo 1, vai nos dizer as escrituras que o Senhor é o verbo que se fez carne. Então, a letra que é o próprio Senhor Jesus. E nós vamos ver muitos irmãos nossos tentar usar a letra contra o Senhor Jesus. Mas não contra a pessoa dele encarnada ali, mas contra a sua vontade. Vamos lá acontecer muito. E em João 17, o Senhor, ele ora, Pai, para que eles sejam um, como nós somos um. Então, por mais que o Senhor nos fez um com ele e nos deu o entendimento da sua verdade, da sua palavra, nós não vamos conseguir desfazer no coração dos nossos irmãos essa maldade de tornar a letra para as suas concupiscências. E quando nós mesmos assim estamos agindo, também nós não vamos poder desfazer isso no nosso próprio coração. É o Pai que vai cuidar da sua palavra e vai zelar por ela. A palavra deve ser o objeto da nossa idolatria, porque a palavra é o próprio Senhor, é o próprio Senhor Jesus, deve ser o objeto. Mas eu quero, então, dentro dessa introdução sobre a palavra, a importância dela, né? Eu quero meditar um pouco dentro do que o irmão trouxe, desse texto, eu acho que está em Lucas 16, né? Porque eu, na madrugada, estava aí orando, falando, e aí, olhando lá para a rua, lá, e falando com o Senhor, e, e como a gente vai interpretar a vontade do Senhor da nossa maneira, muitas das vezes. E nós lemos e ouvimos e cantamos aquele primeiro hino onde fala, eu falei, né, que fala lá que é, os, os teus amigos se desprezam, né? Diz a letra. E eu pego de pano de fundo essa escrita que estava ali aparecendo para nós aí na tela, que os irmãos estão nos vendo, né? Mas não estava vendo os irmãos, nós estávamos vendo a tela e lá estava escrito. Nós cantamos o que estava escrito lá, nós não cantamos nada diferente. Estava escrito lá, os teus amigos te desprezam.
mas diz que o senhor é um bom amigo nosso. Não sei se no mesmo e no outro. Então, o senhor pode me desprezar a qualquer momento. Nós lemos lá, os teus amigos te desprezam, a gente pode fazer várias interpretações desse texto. Os teus amigos te desprezam. Como que um amigo vai desprezar? O Senhor Jesus nos desprezaria em algum momento? Então, tem uma figura de linguagem aí, né? Tem uma figura de linguagem. Está escrita ali, os teus amigos te desprezam. Mas tem uma figura de linguagem escondida. A letra, o que está escrito, não quer dizer o que está escrito. Isso a gente vai encontrar nas Escrituras. Isso é uma bênção e uma maldição. Uma bênção para nós, que quando nós somos feitos um com o Senhor, se torna uma bênção e se torna uma maldição para o mundo. Por quê? Porque o mundo vai fazer as suas interpretações da palavra de Deus. Romanos capítulo 1 e 2 começa a descrever a maldade humana, e é muito importante essa carta de Romanos. O Novo Testamento vai começar em Atos dos Apóstolos, não em Mateus, né, mas fica um outro momento esse assunto. O Mateus, Marcos, Lucas e João teria que estar escrito, num certo sentido, Velho Testamento, né? E Novo Testamento começaria em Atos. Por quê? Porque a morte só se dá, o testamento só se dá depois da morte do testador, né? Mas lá nós vemos, os teus amigos se desprezam. Como que um amigo vai me desprezar se o Senhor Jesus define um amigo da seguinte maneira? Porque daí a gente tem que ir lá no dicionário pegar a definição de amigo. Como é que o senhor define amigo? O amigo dá a vida pelo amigo. Essa é a definição que o Senhor Jesus Cristo dá para mim. Então, como que o amigo que dá a vida por mim, quando um caminhão está vindo me atropelar, eu estou distraído no celular, ele me empurra para o lado, como o filme A Escalada, né, que nós olhamos, não sei se você não olhou, que a gente quem. Até os irmãos aí, final de semana, quiser com a família, A Escalada, um filme muito antigo, né? O amigo dá a vida pelo amigo. Então, empurrou o amigo e morreu no lugar dele. Jesus fez isso, ele deu a vida por nós. Né? Ele não só trouxe uma filosofia bonita e barata, ele viveu o que ele disse, o amigo dá a vida pelo amigo. Mas nós cantamos lá, os teus amigos se expressam. Olha só, como a letra ela é perigosa. Né? E a Bíblia fala da caduquice da letra. A Bíblia fala que a letra sem o espírito ela é morta, não produz nada. Então, a gente vai ter muitas figuras de linguagem, teus amigos se expressam. Não são amigos, óbvio que não são amigos. É meio que uma ironia, né, chamar. A gente poderia, talvez, usar essa figura de linguagem quando nós cantamos teus amigos se expressam. A gente está sendo irônico. Talvez poderíamos usar, assim, essa figura de linguagem. Eu não sei se é os autistas, né, que meio que eles, o que está escrito, eles vão entender o que está escrito. Não sei se é os autistas, mas tem uma doença, né, que tem dificuldade dessas figuras de linguagem, eufemismo, uh, hipérboles, né, sentido exagerado ali, outras. Então, quando nós cantamos teus amigos se desprezam, óbvio que não são nossos amigos. Nossos amigos não deveriam desprezar. Mas aí nós podemos acrescentar outra interpretação. Nós o temos por amigos. Nós temos prazeres. Quanto prazer ele não teve lá, o filho pródigo, com as prostitutas, com os amigos que estavam com ele pelo mesmo Espírito. Pai, que eles sejam um conosco como eu sou um contigo. Eles estavam unidos no mesmo Espírito. Qual é o Espírito? Da prostituição. De uma vida dissoluta, de comprar o que o dinheiro pode dar. 15 amigos maravilhosos. Eles me abraçam, não me julgam e concordam comigo. Dão um carinho, vamos lá. Oh, hoje nós enchemos a cara. Mas dão a vida por nós? Duvido. Duvido. Então, a letra, o Senhor nos deixou esse documento, que ele é o contrato da casa, que a gente vai morar, tá, todas as especificações, e tem a literalidade, Deus especifica o tamanho da Nova Jerusalém, mas tem também essas figuras de linguagem nas escrituras, e cada um vai trazer a sua interpretação. E Lucas 16 ou não? Não. 15. Então, algum irmão pode ler? Eu vou. Algum irmão pode ler toda a parábola do filho próximo? Posso ler, não? Pode ser. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos, mas o moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe.
e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agarrou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Traga-me, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, que este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quando nós lemos que o filho pródigo ele se viu na necessidade ali, ou como a lavagem que os porcos comem, ou morro de fome. Então ele diz: na casa do meu pai, até os empregados do meu pai têm pão com fartura. Uma interpretação muito bem aceita, racionalmente falando, claro, mesmo, racionalmente falando, e nós vimos quarta-feira, eu acho, foi a quarta, não lembro, sexta, que nós podemos ter sã consciência, ou seja, nós podemos ter o conhecimento certo, mas estarmos com a intenção do coração errada. Nós temos que ter um coração puro, uma fé não fingida e o conhecimento certo. Mas o coração puro e a fé não fingida vale mais do que o conhecimento certo. Nós falamos sobre isso. Então, é uma interpretação racionalmente cabível de que esse filho voltou para o pai porque ele precisava de comida. Nada tendo a ver com o pai. Porque ele não voltou para o pai, ele não se arrependeu lá no leito da prostituição. O que eu estou fazendo aqui com essa prostituta? Meu Deus, pequei contra os céus e contra o meu pai, tenho que voltar. Não, ele se arrependeu no momento conveniente a ele. Ou eu me arrependo ou morro, tipo, não tem outra opção. Então, nós poderíamos também trazer essa interpretação. E várias outras interpretações poderiam ser trazidas para esse texto, que são racionalmente plausíveis. Agora, o irmão não gravou, o irmão estava falando? Não. Ah, seria bom. Agora, o que vai trazer a interpretação certa? A unidade de espírito. O irmão trouxe um exemplo aqui no início sobre o pecado. O irmão lembra do exemplo que eu não trouxe? Do O, pecado ser um alimento para nós? sim, a questão do pecado como as migalhas, entendeu? Tenta, deixa a gente até gosto como as Mas migalhas. qual o exemplo que o irmão Eu usou? Então, usei, eu usei em face de eu comer a comida dos porcos. O que é a comida dos porcos? Aquilo que sobra. ah, As sobras. Entendeu? Que a sobra a gente pega, a gente pode dar lá um pouco fica bonito, fica gordo. Assim também é o pecado na nossa vida, tá? Fazendo um paralelo é,
das migalhas, né, como o pecado na nossa vida, entendeu? O pecado na nossa vida. O pecado não deveria ser o alimento, essa energia que nos consome, né, que nos move, mas sim a santidade, a vida de Deus para nós, isso a vontade de Deus, né? Mas não tem fazer. Quando eu ouvi a narrativa do irmão, ela veio ao meu coração conforme eu estava meditando na madrugada a respeito. E o Senhor Jesus, em João 17, ele ora: Pai, que eles sejam um como nós somos um. Nós só vamos ter a narrativa certa, a interpretação certa das Escrituras, irmãos? Quando ela dá uma margem para uma dupla ou tripla compreensão, entendimento. Aqui na parábola do filho pródigo, nós temos margem para interpretar e termos até com, sermos até como é que se diz? Unânimes com o filho que ficou. Nós poderíamos dizer que o filho que ficou está certo. Ou seja, o meu trabalho não vale de nada. O que vale é eu pegar. O pai só vai me amar quando eu abandonar o pai. Porque eu estava com o pai aqui fazendo tudo que o pai quer e o pai não me deu nenhum cabrito. Ah, tem tudo aí, tem tudo, diz o pai, mas ele nunca me ofereceu um cabrito, filho, porque é um cabrito, para comer lactose. Agora, para o meu irmão que fez tudo errado, então nós poderíamos ter essa interpretação também, de que o pai não é um pai tão justo, né? Porque os nossos méritos não têm valor algum. Então, ser um bom filho, e muitos de nós, irmãos, quando eu digo muitos de nós, eu falo da igreja, faz essa interpretação, faz. Porque a gente pode interpretar o que a gente quiser, aonde a palavra não é, assim, vamos dizer, racionalmente. Quando ela é uma parábola, quando ela dá essa margem. E por que Deus faz isso? Porque Ele quer. Ele quer, Ele tem desejo que o sujo, ele se suje mais. E o limpo, ele se limpe mais. Então, só quando nós estivermos em unidade com o Espírito do Senhor, Ele vai fazer a gente ver essa parábola como o Pai viu. Por que essa parábola está certa? Porque essa parábola ela é dita pelo dono da parábola. Sabe que quando a gente tem um manual, tem um autor daquele manual, né? Um responsável por aquele manual. O engenheiro, ele dá lá eu não sei como se chama, né? Um escrito lá para o construtor, lá que tem a medida lá dos ferros, lá, né? Tipo, tem que botar ferro de 10 milímetros na obra. Aquele engenheiro é responsável pelaquela ferragem lá. Não é o construtor que é responsável, é o engenheiro. O confiável ali, mais confiável, o que vai responder, o que vai arcar com tudo, é o engenheiro. Quem está dizendo que ele se arrependeu foi o dono da palavra. Foi o Senhor Jesus que está nos dizendo que ele voltou arrependido. E nós vamos só interpretar dessa forma quando nós estivermos em unidade com o Senhor. Quando ele for o alvo, quando os nossos bons amigos não forem aqueles lá que vão nos desprezar quando nós andarmos com o Senhor. Quando nós sairmos dessa unidade, quando a gente desprezar o que eles desprezam, a gente continua amando eles, porque nós temos o amor do Senhor. Só que agora a gente despreza a cervejaiada, a mulherada e tudo mais, o falar obsceno, mas a gente os ama, porque nós temos o verdadeiro amor. Só existe um amor, que é Deus. Só que eles não nos amam mais. Eles passam a nos odiar. O Senhor Jesus disse que o mundo vos odiaria, mas primeiro ele odiou a mim. Então eles não vão ficar neutros contra nós. Eles não vão ficar neutros. Eles vão passar nós vamos continuar amando eles. Só que agora nós estamos arrependidos dos nossos pecados. Nós estamos envergonhados até diante deles. Então a gente vai falar para eles que a gente se arrepende de ter vivido daquela forma, que a gente tem um Senhor que nos ama. Eles não vão querer saber, eles vão. Aí está o cumprimento do primeiro hino que a gente ouviu: os teus amigos te desprezam, porque estão numa mesma unidade. Como é importante a unidade. Nós falávamos da mesa, sexta, né, sobre a mesa. Como é importante essa unidade.
se desarmar-se e estar em unidade com o Senhor. Ele vai nos dar clareza. Então, ele voltou arrependido. O Senhor falou com ele. O Senhor falou no comer dos porcos? Falou ali. Poderia ter falado deitado à cama com a prostituta? Poderia ter falado. O Senhor vai falar com cada um de nós, e falou com cada um de nós, que aqui estamos, né? Nos tornando um com Ele, e falará com cada um dos nossos irmãos no lugar certo e na hora certa. Quem somos nós para determinarmos no manual que a pessoa só deve voltar para o Senhor quando ela está ali no ato de prostituição, de mentira, e não quando ela está com a carne toda destruída ou como ela vai? Quem somos nós para fazer essa determinação? E nós recebemos os nossos irmãos, e somos recebidos pelos nossos irmãos, porque o Senhor nos fez em unidade com ele. E eu quero ler aqui Apocalipse, irmãos, e depois nós vamos voltar à centralidade desse espírito que o irmão Amaral trouxe, né? Que a gente está aqui junto. Agora a gente está aqui, ó, irmãos. O irmão Amaral não está no Rio, não, está aqui, ó. A gente está numa unidade de espírito, em muitos aspectos, que o Senhor nos coloca, porque eu já tinha mandado o irmão Amaral embora há muito tempo, mas é a unidade do Senhor que faz eu suportar, irmão, aqui, ó. É bom, irmãos, estarmos no Espírito do Senhor, irmãos. É muito bom estarmos no Espírito do Senhor. Pai, que Ele esteja um conosco, assim como eu sou um contigo. A oração sacerdotal do Senhor Jesus por nós, irmão. Ele orou assim, ó. Olha como é que o Senhor Jesus orou. Pai, eu oro por aqueles, lá no futuro, por aqueles, somos nós aqui, ó, que irão crer em mim. Pai, eu oro por aqueles que hão de crer em mim. Para quê? Por qual motivo? Para que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo. Acabou, amigos. Quando nós somos um com o Senhor, acabou, amigos. A gente passa a ter uma compaixão por eles e não um desejo carnal mais de estar com eles. Acabou. Porque a amizade do Senhor é muito gostosa. Ela é muito boa. A lavagem dos porcos perde todo. Essa, eu perguntei para o irmão, esqueci de falar, mas o Espírito trouxe aqui de volta agora. Porque o irmão falou da lavagem dos porcos, ficou claro para mim, né? Deve ter ficado para todos os irmãos, mas se não ficou, ela não tem cara de lavagem, ela tem cara de coisa boa. Uhum. A lavagem dos porcos, ela parece aquela pizza deliciosa, a gente não vê como lavagem. E faz mal, porque ela está fermentada, ela está estragada, ela está embolorada. E se a gente ficar se alimentando de X, Coca-Cola, essas coisas fazem mal para nós. Doce. Aí se a gente come verdura, fruta, legume, carne, bastante carne, essas coisas fazem bem para nós. Agora, quando a gente regurgita o alimento, ele já não tem aquela aparência boa e agradável. Quando a gente cai em si, o pecado ele tem uma aparência de regurgitado, é o mesmo alimento, mas ele está em outro formato. A gente comeu, mastigou e regurgitou. Eu, pelo menos, acredito que todos os irmãos aqui nunca voltou a comer o próprio vômito, né? Acredito que não. É nojento, tem uma aparência nojenta. Quando nós temos um bom amigo e nós estamos em amizade com o Senhor, o pecado ele tem essa aparência de vômito. É o mesmo alimento. Se você levar lá para o laboratório, pega uma pizza aqui e uma pizza aqui regurgitada, vai ter as mesmas propriedades da pizza. Vai ter os acréscimos do nosso estômago ali, a clorir e outras propriedades, talvez algum outro alimento que ainda tinha ali, mas vai ter as mesmas propriedades da pizza aqui, vai estar aqui. Só com aparência totalmente diferente. A gente quer essa aqui, olha, não quer essa aqui, não. Cruz credo. E assim, essas bolotas dos porcos que nos engordam, vamos dizer assim, mas também deixa doente, né? Deixa gordo, aparentemente bonito, mas está nos adoecendo. Quando nós chegamos nessa amizade com o Senhor, e o pecado tem essa aparência, meus irmãos, aí nós estamos gloriosos, vamos dizer assim. Apocalipse 2, eu falei, né?
Ou não? Não fala o número lá. Apocalipse capítulo 2. Tá? Nem eu tenho certeza, mas acho que a minha está com o título aqui. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Espero que é. Vamos ver aqui se eu errei, depois da gente. Acho que é o primeiro amor. É, É assim mesmo. É, hoje dia. ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o qual anda do meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tem provado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobristes que são mentirosos, e tens suportado e tens paciência por causa do meu nome, e trabalhaste e não desfaleceste. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende, e faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro de seu lugar, senão te arrependeres. O Senhor Jesus, ele vai em todas as cartas, irmãos. As cartas, elas têm várias tipologias, né? E eu não vou entrar aqui no mérito do que é literal, que não é, porque cabe a uma unidade com o Senhor de cada um de nós, e essa unidade, então, nós vamos ter essas interpretações. Mas nós podemos pegar tipologias, e essas estão abertas para todos nós. Quando o Senhor fala que nós temos que ter a fé de Abraão, e nós vamos olhar o que Abraão fez, nós não vamos gerar um filho como Isaac com o objetivo de levar ao monte e entregar em holocausto. Então, embora a gente vá ter a mesma fé que Abraão, não significa que a gente vai ter as mesmas atitudes que Abraão. Então, a gente tem o que é tipologia. O que nos é pedido? Abandone o teu trabalho, abandone esse pecado, abandone isso, abandone aquilo. Então, ter a fé de Abraão significa aqui que nós, assim como ele abriu mão do que lhe era mais precioso, que era o seu filho, por obediência ao Senhor, nós abriremos mão daquilo que o Senhor nos está pedindo. Isso significa ter a fé de Abraão. Então, aqui, o Senhor ele vai elogiar as igrejas em alguns pontos e vai criticar em outros, que é o que acontece com nós. Quando nós vamos entender a crítica do Senhor? Vamos aceitá-la? Quando nós estamos em amor. O Senhor Jesus ele vai falar lá em João capítulo 22, Pedro, tu me amas? Nós só vamos estar em unidade com a palavra e entendermos a interpretação correta do filho pródigo. Então, aqui eu estou me julgando, é complicado, irmãos. Mas nós temos a obrigação de nos julgar. E essa é a verdade. O apóstolo Paulo diz: examinai, o Espírito Santo diz, perdão, mas nós vamos entender, né? Quando a gente fala, o apóstolo Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos e vede se não estáis reprovados na fé. Nós temos que nos examinar. Quando nós amarmos o Senhor Jesus, ele for nosso bom amigo, nós vamos ter a interpretação correta das Escrituras. Por quê? Porque nós vamos estar em unidade com o Pai, em unidade com o Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos conhecer as Escrituras, vamos ter a interpretação correta das Escrituras. Senão, nós vamos usar de alguma figura de linguagem, alguma margem da letra que a gente encontra, para puxar uma verdade para nós, para nos manter naqueles amigos que estão conosco gastando a herança do Pai. E eles não vão nos desprezar. É só o retorno a esse amor aqui, quando estamos fora dele. Né? E, creio eu, não é o nosso caso aqui. Mas o Senhor ele nos dá um alerta muito, muito contundente, o qual nós não percebemos em algum momento da nossa vida e nós falhamos nesse alerta. Todos nós aqui já falhamos. Né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, em algum momento,
da nossa vida nós falhamos nesse alerta, pegamos parte da herança do nosso pai e gastamos com o pecado. O pecado se tornou para nós essa comida desejável, agradável. Mesmo que a gente venha a ter distorcido as escrituras para fingir que a gente não estava em pecado, que não tinha nada a ver. Até o momento que a gente caiu em si e voltou aqui à prática do primeiro amor. Estou colocando aqui o nosso amor para o Senhor Jesus como primeiro amor, que não vai ser exatamente isso que o texto quer dizer. Né? Estou usando uma figura de linguagem e não a literalidade desse texto. Então, agora eu quero voltar nas Escrituras para o conhecimento do Senhor Jesus. Como foi o nosso conhecimento do Senhor Jesus? Porque eu creio que nós conhecemos o Senhor Jesus da forma correta, mas é importante nós lembrarmos. Porque muitos dos que estão no nosso meio, no meio da cristandade, não conheceram o Senhor Jesus da forma correta. E o nosso testemunho, o nosso amor por eles vai ajudar. E muitos daqueles que conheceram o Senhor Jesus da forma correta estão a um pé, irmãos, a um passo de cair nessa advertência que o Senhor Jesus nos deu. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós podemos fazer alguma coisa por esses irmãos. Nós podemos. Porque nós somos orientados pelo Senhor Jesus a fazer. Depois do Senhor Jesus perguntarmos 3 vezes para o apóstolo Pedro, o Senhor Jesus foi redundante. Essa foi o uso do Senhor às Escrituras. Foi redundante. Pedro até ficou bravo. Senhor, sabe que eu te amo. Depois do Senhor Jesus perguntar 3 vezes ao apóstolo Pedro, Pedro, tu me ama? O que o Senhor Jesus disse para Pedro? Além de dizer a forma que ele ia glorificar o Senhor Jesus, tipo de morte, o Senhor Jesus disse o seguinte, ó, apacenta as minhas ovelhas. E aí nós voltamos à origem da palavra no dicionário cristão, ou no dicionário do autor do dicionário, que é o Senhor Jesus. O que é o amor? O que gera os verdadeiros amigos? Segundo a definição de amizade do Senhor Jesus, um amigo dá a vida pelos amigos. E depois o Senhor Jesus diz assim, ó, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ele vem dar, ele pega a espada que o irmão falou e dá o corte final em Pedro. Pedro, tu vai morrer. Daqui uns dias tu vai morrer pelas minhas ovelhas. Tu vai glorificar o meu nome como mártir, encorajando, e depois Pedro vai dizer nas cadeiras assim, ó, irmãos, eu já sei que eu vou ser desse tabernáculo logo, logo, o Senhor Jesus já me falou isso. Mas eu quero deixar bem vivo na lembrança de vocês. Então, o que o Senhor Jesus fez através do apóstolo Pedro? E o que Pedro fez, sendo um com o Senhor Jesus? Deu a vida por aquele que estava lá comendo a lavagem dos porcos. Sabe? Então, Pedro, ele foi uma continuação do Senhor Jesus. E por que ele foi uma continuação do Senhor Jesus? Porque ele amava o Senhor Jesus. E isso é uma coisa automática. Amando o Senhor Jesus, sendo um com o Senhor Jesus, ele tinha o amor pelos nossos irmãos que deixaram de amar o Senhor Jesus. Porque nós só vamos achar desejável sempre. É como tem muitas formas de interpretar as escrituras, e a gente pode pegar a literalidade que não existe. Quando eu digo que sempre nós vamos, amando o Senhor Jesus, nós vamos ver pecado como a lavagem dos porcos, isso é verdade, irmãos. Pode parecer um paradoxo, mas não é. Isso não anula da nossa carne ela sentir desejo pela lavagem. E o irmão também falou isso, pela lavagem dos corpos. Ele acaba sendo atraente também. Porque o Senhor Jesus ele disse, a carne é fraca. Né? Mas o desejo que a carne tem, agora ele é muito pequeno. Ele não move mais céu e terra agora. Ele é muito pequeno. Porque nós estamos no amor do Senhor. Então ele é facilmente abafado. O fato de nós vermos, não ter mais aquele atrativo para nós, não significa que não desperte nenhum desejo, nenhum interesse em um dado momento. Quando nós estamos no primeiro amor pelo Senhor Jesus, ele é, em todos os aspectos da nossa tripla ou tríplice natureza, espírito, alma e corpo, ele nos é mais desejável que qualquer coisa.
E isso nos faz uma unidade com os nossos irmãos. Então, quando o irmão peca e está comendo a lavagem dos porcos, nós choramos. E literalmente nós choramos, porque o nosso coração é partido. Ele não é mais partido, veja bem, irmãos. Deveríamos chorar pelo menos, né? Mas nós choramos. Deveríamos, mas nós aqui A choramos. realidade como irmãos é. Nós choramos. Agora, o pecado, irmãos, ele não tem mais aquela atração. Antes, quando nós perdemos o primeiro amor, nós choramos pela falta do pecado. Se a gente não pode ir lá comer a lavagem dos porcos, a gente chora. E a gente fica tentando barganhar. Pode tirar isso, por favor. A gente fica barganhando com o empecilho. O que nos impede? A falta de dinheiro, então a gente fica barganhando, tentando conseguir esse dinheiro. Porque o pecado ele nos é mais desejável do que os nossos irmãos. Junto com aqueles amigos que estão conosco, né? Como Sansão, nós falávamos, né? E cada um de nós sabe em que pé nós estamos. Em que pé nós estamos, né? Nesse aspecto. Então, o pecado ele é mais desejável. Nós não temos mais esse amor pelos irmãos, né? Então, quando o irmão peca, é normal. Não julgueis, eu também peco, né? Mas quando nós amamos nossos irmãos, nós não vamos lá entregar a Satanás, né? Nós choramos e queremos que ele prove que ele volte esse primeiro amor ao Senhor, né? Então, a gente faz um caminho inverso agora e a gente volta ao início de tudo, né? Que é como nós conhecemos ao Senhor. Ou como deveria ter sido, né? E deve ter sido para todos. E se não foi, ainda não houve o conhecimento do Senhor. Porque a gente confunde, irmãos, um temor de Deus que há, nos abre aspas aqui, pré-eleitos, isso aí é um assunto muito difícil. Fica para um outro momento, se Deus quiser. Mas há um desejo por Deus. E quando a gente começa a frequentar uma igreja evangélica, a gente se emociona com aquelas músicas e o ambiente começa a moldar o nosso caráter, a gente acha que aceitou Jesus, irmãos, e muitas vezes não aceitou. E aí tudo que nós falamos aqui não valeu de nada. Por quê? Nós vamos ver isso aqui agora. Nós vamos analisar onde nós conhecemos o Senhor Jesus. E vamos voltar, então, voltar ou manter, né? Creio que manter esse primeiro amor, porque o Senhor nos dá a advertência que ele que está em pé, cuide para que não caia. Então, a gente vai ler dois textos rapidamente, né? E aí eu creio que a fala do Senhor vai ser bem rápida. Os textos são um pouco longos, mas eu creio que a fala do Senhor vai ser bem rápida. Nós vamos ler, a princípio, Atos capítulo 8, caso eu não tenho a convicção aqui do texto, a gente acha rapidinho que é por ali. Atos capítulo 8. Eu não tenho o título aqui, então eu não vou achar o título. É Felipe evangelizando o eunuco, né? Atos 8, 26. Então, algum irmão pode ler, só antes deixa eu achar Atos 10, sobre Cornélio. Deve ter o título na Bíblia de alguém. 10, 1. Tá, então Atos 10, 1 e 8, 26, que essa aqui não tem o título, então. Algum irmão quer ler? Eu leio Atos 10, então, e algum irmão lê Atos 8, sobre Felipe e evangelizar o eunuco. Pode ser o 8, então? Fica estar próximo do microfone para ele dar. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu saciador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro?
Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É ele. Aí eu leio lá que deve, tá? Bem assim. E havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, um centurião da corte, chamada corte italiana, um homem religioso e temente a Deus, com todos da sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Este viu claramente numa visão, quase a hora nona do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele, atemorizado, disse: O que é isto, Senhor? E ele disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para o memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem sobrenome Pedro. Este está alojado com um certo Simão, curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deve fazer. Aí o irmão continua do verso 7, pode o irmão continuar? Logo, retirou o anjo que lhe falava, chamou dois de seus domésticos e um soldado piedoso, os que estavam a seu serviço, e, havendo descontado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, veio um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis de terra, da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou aos que Deus purificou. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por três vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, o sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Está aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes? Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os no dia seguinte, levantando-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por nome, sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir.
Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que foi ordenado da parte do Senhor. Então, falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo e é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou ao filho de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Entende? Eu dei uma risada no versículo 7 ali, porque me veio ao coração ler esses dois textos, né, para a gente voltar. E eu lembrei do que eu disse, né? Voltarmos aonde o Senhor conheceu, aonde nós conhecemos o Senhor, né? O Senhor Jesus, onde nós nascemos de novo, onde nós fomos salvos, para voltar ao primeiro amor. Quando eu cheguei no versículo 7, eu fui obrigado a rir, porque eu conversando, lendo e conversando com o Senhor Jesus, Senhor, eu não vou lembrar de tudo isso, não. São dois textos muito longos, né? Então, vai ser difícil de eu memorizar os pontos, né? Mas é muito bom, irmãos, quando a gente vê o Senhor ele, ele tratando conosco e nos ensinando e nos usando, né, para trazer a sua palavra. Nós temos duas formas de trazer as escrituras. Uma é estudando um assunto, que é uma forma bíblica que o Senhor nos orienta. A gente estuda um assunto e a gente tem uma interpretação desse assunto, humano e natural. E o Senhor, ele vai nos dar essa interpretação, vai nos confirmar essa interpretação. Então, essa interpretação deixa de ser uma interpretação humana e natural e se transforma numa confirmação do Senhor. Então, deixa eu trazer isso ao conhecimento do Senhor agora, da pessoa dele. Cornélio e o eunuco conheciam a Deus e tinham um temor por Deus, mas não eram salvos. Então, se eles morressem naquele momento, eles iriam para o inferno, não tinha salvação ainda. Mas eles queriam essa salvação, eles conheciam a Deus. Então, essa é uma forma da gente interpretar, conhecer as Escrituras, conhecer a vontade de Deus através das Escrituras, do livro que eu tenho falado, do documento, né? Que é a busca pela interpretação correta. A gente começa a ler, estudar, e vai tendo interpretações, irmãos vão nos ajudando, e uma hora o Senhor confirma. E tem a revelação que o Senhor nos dá num dado momento. A segunda, ela acaba se tornando perigosa. Por quê? Porque acaba que muitas das vezes nós trazendo partidarismo das nossas emoções. Por isso que os irmãos, eles devem julgar quem traz uma revelação do Senhor. Porque pode do irmão estar trazendo algo dele mesmo, né? E contaminando o corpo de Cristo com coisas naturais. Então, essa segunda, a primeira, ela cabe a todos. As crianças podem fazer. A segunda, não cabe a todos. E requer um julgamento dos irmãos, né? Para quem traz. Bom, nós vimos lá em Apocalipse capítulo 2 que o Senhor chama a igreja ali a voltar ao primeiro amor. E é esse amor, essa unidade que vai fazer com que a gente tenha compaixão do irmão que tem esse atrativo pela carne, que vai fazer a gente ver essas alfarrobas dos porcos como algo delicioso, que a gente pensa que é, como algo que não tem mais atrativo. Eu falava para o irmão Amaral, que lá quando nós estávamos jantando, a gente foi jantar no primeiro dia que ele veio, que eu não tenho mais esse atrativo hoje pela Coca-Cola, né? Assim, eu olho, quando a gente deixa um vício, né? Quando é um vício, não. O alimento não necessariamente pode ser um vício, tudo pode ser um vício, né? Mas quando a gente deixa esse vício, qualquer coisa que nos é um vício, como me foi a Coca-Cola, no começo é muito difícil, a gente às vezes tem recaída, a gente quer voltar a ingerir aquilo ali, né? Hoje não, hoje para mim é uma lavagem dos porcos mesmo, a Coca-Cola, né? E assim se torna qualquer coisa quando a gente está em comunhão com o Senhor. Então, a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado. E a gente vai chegar lá, irmãos, nesse perfeito amor, né? Eu consegui dizer prato pela primeira vez quando estava completando 10 anos. Né? Até 10 anos eu dizia pato, eu não dizia prato. Porque eu tenho a dificuldade de memorizar, de gravar palavras.
Então, para mim entender que eu leio 2 textos desse tamanho, e alguém lê, e eu vou conseguir memorizar alguma coisa que o senhor vai falar para mim, traz esse ponto do texto aquele, eu não consigo entender que eu vou conseguir fazer isso, não. Então, tem que ser algo que o senhor traz, uma revelação do senhor para nós. Aí eu pergunto, nos faça a pergunta para nós meditarmos. Quando que nós conhecemos o Senhor Jesus? Em qual ponto da nossa vida? Realmente nós somos salvos? Os irmãos que ouvem do outro lado, né? A gente foi salvo mesmo? Ou a gente tem um temor pelo Senhor, e aí a gente conheceu irmãos, e o ambiente foi gerando um comportamento. E a gente começou a gostar desse comportamento, começou a gerar o mesmo prazer que outros lugares geravam. O eunuco, ele foi tirado de onde ele estava e foi levado até Filipe, o evangelista, que é o dono do evangelista, foi levado até o eunuco. E o eunuco estava fazendo o quê? Ele estava lendo o profeta Isaías. Ele tinha interpretação correta? Não, irmãos. Não tinha. Por quê? Porque anteriormente eu falei que nós só podemos ter a interpretação correta do que a gente está lendo se a gente for um com o Senhor. Porque o Senhor disse, ele orou por nós. Lá na frente, Pai, que ele seja um. E esse homem que estava lendo o profeta Isaías, por isso que essa doutrina calvinista ela é diabólica, né? Então, mas a gente se atém em um outro momento. Havia um despertar no coração desse homem por Deus. Havia um despertar. Ele não estava buscando ficar rico, atender uma necessidade da sua carne, adquirir uma esposa certa. Então, houve-se lá um anúncio, reunião quarta-feira, para Deus te dar a esposa que você quer, o trabalho que você quer. Não. Ele estava buscando conhecer o Senhor Deus. Então, chega um momento da nossa vida que a nossa luta, as nossas vontades, nossos desejos, eles começam a perder a graça e começa a haver um despertar em nós por Deus. Não existe encontro com o Senhor Jesus sem isso, não existe. E não existe interpretação correta das Escrituras. Que ele é o verbo que se fez carne. Então, ali foi o começo da nossa vida, até nós chegar no primeiro amor, até nós cairmos na advertência do Senhor Jesus. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Foi ali. Então, um dado momento, Deus começou a falar com nós. Muitos de nós, eu foi assim, desde pequeno. Desde que eu me conheço por gente. Foi assim comigo, irmãos. Eu sempre dobrava meu joelho e falava com Deus. Orava, Deus, cuida de mim. Onde o Senhor está? Sei que o Senhor existe. Até aparecer um Felipe na minha vida. E pregar a única porta que existe para chegar a Deus. E eu receber o novo nascimento. Não existe outro meio. Então, um dado momento, todos nós, se não foi assim com algum de nós, aí nós temos que conversar depois com um irmão, porque nós não estamos no Senhor. Nós não estamos salvos, nós vamos para o inferno. Isso é muito sério. Todos nós só chegamos à vida eterna por esse caminho. Há um despertar, existe um Deus. E ele estava lendo Isaías sobre Deus, o único e verdadeiro Deus. O único e verdadeiro, estava lendo. Então, nós um dia descobrimos que existe um único verdadeiro Deus. E quem faz isso? Efésios capítulo 2. É Deus que enxerga isso em nós. Então, ele estava lá buscando a Deus. E aí, Deus, ele envia um homem, nunca um anjo, nunca um anjo, nunca um sobrenatural, sempre é um homem. Ele viu um homem para pregar. Então, ele pergunta: entende o que está lendo? Interpretação das Escrituras. O que nós falamos antes? A carne, ela não consegue entender as Escrituras porque ele parece loucura. Interpretação. Mas como Felipe já era salvo, irmãos, ele tinha a interpretação correta daquele texto lá. E qual a interpretação que ele tinha? A interpretação de evangelista. Então, ele anunciou a Cristo.
eunuco sinceramente pergunta: de quem fala este? Que é o profeta Isaías que ele estava lendo. Quanta interpretação errada nós tivemos até Cristo ser apresentado para nós. Então, eu não começo a descrever. Esse é o Filho de Deus. E o que aconteceu? Ele creu, irmãos. E um dia nós cremos também. Quando o Senhor Jesus foi nos apresentado, nós cremos nele. Nesse dia, irmãos, quando nós cremos no Senhor Jesus, só existe um caminho para nós. Não, para aquele homem, veja bem, irmãos, aí está o cuidado que nós temos que ter. E a compaixão por todos, né? Para o eunuco, só existia dois caminhos: o inferno e o céu. Para nós só existe um, porque nós já fomos salvos. Agora, nesse caminho, nós podemos andar igual o eunuco. Veja bem, irmãos, para nós só existe um caminho, o céu. E nada vai nos arrebatar da mão do Senhor, nada vai nos tirar do céu, mas nós podemos andar como eunuco. Como eunuco estava, sem a interpretação das Escrituras, angustiado, aflito, queria conhecer, queria saber quem era o Senhor, queria conhecê-lo pessoalmente, e nós, muitas das vezes, podemos estar assim. Quando nós não atentamos para a advertência do Senhor. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Às vezes nós até achamos que vamos para o inferno, perdemos a nossa salvação. Agora, nós temos outro ponto de interpretação. Lá, em Atos capítulo número 10, o apóstolo Pedro era um irmão, era salvo, foi um homem que lhe apresentou a salvação, e Cornélio estava orando ao Deus, ao verdadeiro Deus. Então, um anjo aparece com a Cornélio, mas um anjo não pode evangelizar-nos. Um anjo não pode nos apresentar ao Senhor Jesus. Não pode. Então, se alguém disse, um anjo me apresentou a Deus, eu fui salvo, nós temos que orar e repreender esses demônios. Porque ele está entre nós, mas não é dos nossos. Então, mandou chamar a Pedro. E Cornélio manda chamar Pedro, só que Pedro ele não tem interpretação. Olha que interessante, irmão. O apóstolo Pedro ele está com o coração puro e com uma fé não fingida, mas ele não tem a interpretação. Deus fala com ele através de um lençol cheio de animais, e a letra, irmãos, aí está um cuidado para nós, né? A letra, ela diz algo sobre aqueles animais que Pedro não podia comer. E aí, como é que fica? Então Pedro desobedece ao Senhor, olha só. Ele diz, não, eu não vou comer. Eu jamais comi. Então o Espírito, irmãos, ele sobressai a letra. E aí Pedro, ele não entende ainda, mas Deus fala, mata e come. E aí Pedro, ele é enviado, o Senhor vai anunciar que dois homens vão chegar ali, vão chamá-lo, e é para ele ir com eles. Por quê? Porque a lei proibia um judeu de entrar na casa de um gentil. Outra quebra da lei aqui, da letra, das escrituras. E o que levou Pedro a temer? A falta do que o Senhor havia perguntado para ele anteriormente, há pouco tempo atrás, no final de João, capítulo 22, e nós estamos agora em Atos dos Apóstolos, que é a falta do aperfeiçoamento do amor nele. Então ele vai, prega a Cornélio, e Cornélio, ele então se cumpre, ele tem uma experiência pessoal com o Senhor. Ele é selado no Espírito Santo, ele tem uma experiência com o Senhor. Mas essa experiência só vem para nós, irmãos. E todos nós somos obrigados a ter passado por essa experiência com o Senhor. Que ela é diferente de um para com o outro, né? Mas quando nós temos Jesus como Salvador, todos nós, obrigatoriamente, temos que ter passado por uma experiência com o Senhor. Se a gente não passou por uma experiência com o Senhor, a gente continua Cornélio antes. Cremos em Deus, no único e verdadeiro Deus, cremos na Bíblia como palavra de Deus, mas nosso nome ainda não está no livro da vida. Aí, irmãos,
Aí vem o problema do falso evangelho. Aí vem o problema que a gente vê aí no sistema religioso. Estão no nosso meio, mas não são dos nossos. E a maioria, irmãos, que está na cristandade não é cristão, vamos assim dizer. E eu falei não é cristão. Isso pode dar uma interpretação para muitas coisas, mas eu creio que nós estamos no mesmo espírito e o senhor já falou o que eu quero dizer aqui. Mas, como eu disse anteriormente lá, não tem como eu formular uma linha de raciocínio adequada se não for do senhor, então os irmãos depois podem me julgar, e num outro momento eu me retrato, né? Porque eu não consegui nem dizer prato até os 9 anos de idade. Então, é muito texto para que eu continue nele depois. Uh, e tenha uma linha de raciocínio, né? Por isso que eu gosto da gravação, porque depois eu vou lá e escuto de novo. E me alimento do que o Senhor ele traz, né, para nós. E me corrige quando os irmãos assim entenderem, né? Mas, irmãos, nós nunca podemos esquecer desse processo aqui, irmãos. Esse processo custou muito caro. Um dia, o Senhor nos vivificou, estando nós mortos. Mas essa vivificação não é o selo, irmãos. Não é o nome no livro da vida ainda. É a condição de nós ouvirmos a vida eterna. Ele nos vivificou. Como é que um morto vai ouvir-nos? Não tem como. A carne jamais vai entender nada de Deus, então ele precisou nos vivificar. Tudo isso teve um preço para Deus. Então, ele nos vivificou, estamos nós mortos. E quando nós fomos vivificados, nós podemos, então, ouvir. Porque ele despertou em nós um desejo pela vida. Um desejo por ele. Então, nós vamos ouvir falar da vida. E quem é a vida? A vida é o Senhor Jesus. E nós passamos por esse processo. Olha tudo que foi construído, irmãos, para nós chegarmos aqui hoje. E nós, de repente, começarmos a abandonar esse primeiro amor. Nós lemos lá do primeiro amor, né? Na literalidade, primeiro amor quer dizer algo lá, que eu não vou entrar aqui no mérito, porque se eu disser que é literal o que eu estou falando, então não é verdade. Mas eu vou trazer um princípio do Senhor Jesus ser o nosso amor maior, nosso primeiro amor, né? Olha todo o processo que a gente passou. Algum irmão nos pregou o Senhor Jesus. Quando nós estávamos lá orando para Deus, nós estávamos falando com Deus, nós falávamos com Deus. Nós lia a Bíblia, algum despertar de Deus, seja por um dia, seja por 10 anos, houve em nós. Seja quando nós éramos ainda adolescentes ou já adultos, houve um despertar que existe um único e verdadeiro Deus em nós. E esse despertar pode ter durado só um dia. E nesse dia alguém nos apresentar o Senhor Jesus e nós cremos nele. Ou pode ter, para mim durou anos esse despertar, até eu conhecer o Senhor Jesus e ter essa experiência. E quando nós conhecemos o Senhor Jesus, de verdade, e nascemos de novo, irmãos, nós temos uma experiência. Qual é a experiência? É a da lavagem dos pobres. Posso acrescentar aqui muito rápido, não está falando, né, nesse momento, eu, eu fui vivificado, não falou da vivificação, porque quando morto eu não consegui me ouvir. E eu, né, lembrando desse momento do que o Senhor Jesus, eu fui vivificado dentro da religião, irmão. Vou usar aqui, acredita, irmão, que é ali que eu tive interesse em conhecer o Senhor, onde eu fiz aquele aceitar o Senhor Jesus. Mas quando eu fui salvo, irmãos, foi numa pregação, quando eu ouvi um irmão, Paul Washer, vocês não sabem, só para os irmãos entenderem, eu ouvi o evangelho, aquilo entrou dentro do meu coração. Então, eu estava até então, eu estava como Cornélio, eu estava até como o eunuco ali, entendeu? Então, só para os irmãos talvez entenderem, eu quero trazer aqui de forma prática, o irmão Alex está tentando dizer aqui, porque muitos de nós aqui talvez podemos estar como avivificados, temos interesse no Senhor Jesus, mas não ter tido de fato um encontro com Ele, onde a espada que eu trouxe que ela entrou no coração, separou junto e medusa, as juntas e medulas, nós nos enxergamos diante do Senhor. Quem nós somos e quem Cristo é, Filho de Deus. Nós só estamos no movimento aqui, hoje é domingo, não tem para onde nós ir, né, irmão? Estamos no condicionamento, é para onde nós vamos, nós estamos aqui, então a gente tenta aqui, ou mas tem esse momento. Então, eu fui vivificado dentro da religião. Mas, como a gente entende, aqueles que recebem, né, que são vivificados, hoje eu entendo assim, eles vão sair, num momento ou outro. O Senhor, a mensagem vai vir de forma plena, alguém vai ser enviado a pregar. Eu não estou falando que você não possa ouvir isso também dentro da religião, não. Eu estou falando aqui do meu processo.
O irmão falou, foi muito interessante isso. Eu me considero que até então eu estava na religião, eu repetia, queria encontrar o Senhor Jesus, mas eu não tinha a revelação, quem era o Filho de Deus, eu não sabia que todo mundo está falando nele, mas eu ainda não vi, eu não tive uma experiência, eu não experimentei ele. Para mim ainda ele é só um nome. Até um dia que eu experimentar foi olhar para ele e olhar para mim, meu Deus, o que que eu estou fazendo com esse mundo? Quem eu sou? E só encontrar Cristo. Mas enfim, não desculpa. Não, mas é bom Mas até. Essa experiência, irmãos, que nós tivemos, creio que todos aqui, os irmãos que estão ouvindo, né? Espero, creio, em parte, ela é única, irmãos. E a lavagem dos postos que nos é tão atraente, tudo que a gente fez até esse dia, irmãos, até esse dia. A gente sabia que existia um Deus vivo e pedia para ele, mas enquanto ele não se revelava a nós na pessoa do seu filho, nós estávamos tendo relações sexuais para aliviar o prazer ali. Vários pecados nós estávamos tendo, porque nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós ainda não tínhamos conhecido Deus. E aqueles pecados eram muito prazerosos, não tinha como nós nos livrar dele, porque nós éramos escravos dele. Mas quando o Senhor usou alguém, algum irmão, até por pregações de TV, rádio e tal, para apresentar Jesus Cristo para nós, e nós realmente cremos nele, como Felipe, como o eunuco disse para Felipe, eu creio que ele é o Filho de Deus, e desceu as águas e foi salvo, irmãos, a gente pega nojo do pecado nesse momento. Nesse momento, Cristo se torna o centro das nossas emoções. Eu aceitei Jesus num dia, eu era alcoólatra. Eu não é que eu tomava alguma bebida alcoólica, eu era alcoólatra, eu era viciado. Quem já foi viciado, que as pessoas confundem, elas nem sabem o que é vício, né? Porque vício é uma dependência química. O teu corpo não pode ficar sem aquilo. Se tu tirar aquilo ali, tu vai ter uma contraindicação, vai ter algum sintoma. Você pode ter um derrame, depende o tipo de vício. Você vai ter tremedeira, alucinações. Você vai ter alucinações, você vai ver coisas, imagens. O meu padrasto era viciado quando ele deixou o vício, que não foi por um tratamento eficaz, porque a gente tem que entender a gravidade do vício, não foi por um tratamento eficaz ou por um milagre sobrenatural. Ele estava aqui, irmãos, ó, ele não estava fingindo, ele era mecânico a vida toda, ele estava aqui arrumando ônibus. Eu fui ver ele no hospital e ele falou assim para mim: alcança a chave ali, ó. Aí eu fiquei parado, não alcancei, ele foi ali, pegou a chave e arrumou o ônibus. Ele tinha alucinações. Ele alucinava porque ele era viciado em álcool, ele era viciado, e ele parou através de tratamentos, ele queria parar, porque a gente quer parar, mas a gente quer algo maior. E ele queria algo maior. E ele fez tratamento, mas o tratamento não foi eficiente, é um problema, isso aí daria um assunto para outro momento, de remédio psiquiátrico, isso é um problema, e ele teve alucinações. Então, eu era viciado, eu fui viciado quando criança, a partir dos 8 anos, tive como alcoólico na minha infância. Então, com 18 anos, em junho, no dia do meu aniversário, eu aceitei Jesus. E um dia antes eu desmaiei na rua, 1 ou 2 dias antes, no final de semana, eu desmaiei na rua por beber demais e me levaram para casa. E eu não lembro de tudo que aconteceu, o pessoal me falava. E tinha uma menina que era crente, né, casada com um rapaz perto ali da casa ali. E eles me convidaram para ir ouvir a palavra do Senhor. E eu fui no dia seguinte ouvir. E eu aceitei Jesus naquele dia ali. Na verdade, quem me convidou foi um rapaz, mas esse casal orava para mim, eles não chegaram a me convidar. E ali, Felipe falou comigo ali Pedro falou comigo e eu ouvi Jesus. E eu criei nele. Nada mais. O vício que já era um vício, não era mais um desejo. Desejo, vício, ele é diferente, porque vício, ele se torna quimicamente dependente, quimicamente. Então, o teu corpo precisa daquilo ali, senão ele passa mal, vai ter alguma reação ali. Se tu parar você tem que ir gradativamente, aos poucos, largando, se você for fazer um tratamento, né? A não ser que é um milagre, um sobrenatural. No outro dia, eu não podia ver. Eu olhava aquilo ali. A, a, a lavagem dos porcos, que era atraente para mim, é o primeiro amor. É o conhecer, é Jesus entrar no nosso coração. E aí tudo aquilo perdeu o encanto, a graça, não. E eu só queria saber Jesus.
falar de Jesus, conversar com Jesus, orar. Ele era o meu Deus. Agora eu conheci Deus de verdade. Pode haver sobrenaturais ou não. Pode haver outros, mas isso é indiferente. Mas nós temos essa experiência com o Senhor Jesus. Nós sabemos que nós o conhecemos. Todos nós sabemos que nós conhecemos Ele. E aí a gente pode, com o passar do tempo, né, do relacionamento com Ele, se apaixonar pelo mundo de novo. Quer deixar aqui, trazendo uma tipificação, o primeiro amor. Então, a gente faz o caminho inverso e volta de tudo que Deus fez por nós. Nós nascemos num lar, às vezes, cada um de nós teve a sua experiência pessoal com a vida, com o primeiro nascimento. João 3,3, importa-vos nascer de novo. Ninguém conhece a Deus sem nascer de novo. Então, a gente teve o primeiro nascimento dos nossos pais, uns foram bem cuidados, os pais cuidou, protegeu ali para não sofrer no mundo, outros não tiveram cuidado nenhum. Cada um teve a sua experiência no primeiro nascimento, dia 1º de junho ali, ou talvez não seja dia 1º de junho, né? Mas eu lembro o dia, ele foi ali pela região do meu aniversário, em junho. Eu nasci de novo, tive aquele encontro com o Senhor Jesus. Oh, coisa boa, mas olha o processo, o Senhor foi, nos vivificou, colocou em nós o conhecimento que existe um único e verdadeiro Deus. Nós começamos a orar a Ele, nós tínhamos interesse por Ele, nós nos afligimos com as coisas, nós líamos a Bíblia, e aquilo nos afligia. Romanos, capítulo 7, cabe uma explicação, mas não vem ao momento agora. E Ele foi nos crescendo no conhecimento dEle, mas Ele queria cumprir a oração sacerdotal do Senhor Jesus, João capítulo 17, Pai, que eles sejam um. Ele queria nos ligar a Ele. E aí não tem mais ligamento, não tem mais ligamento. Ele queria nos ligar a Ele. Então, nos foi apresentar Jesus Cristo. Se você não aceitar Jesus como pagamento dos pecados, você está morto dos pecados. Eu estou morto dos pecados. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Aí a gente tem a experiência. Aí, aí a gente tem a experiência de quem é Deus. A gente conhece Deus. Porque Felipe perguntou, mostra-nos o Pai. Felipe, um dia, tu não me conhece ainda, Felipe. Tu não me conhece de ouvir falar. Mas um dia, tu vai entender que eu sou o Pai. Tu vai entender. Mas para isso eu vou ter que morrer, ressuscitar e me apresentar novamente para ti. Aí tu vai entender que aquele que andava em carne ao teu lado era Deus encarnado. Era o acesso ao Pai. Meus irmãos, que dia maravilhoso. E aí Satanás faz o quê? Começa a trazer seduções, semear coisas, para a gente esquecer desse processo. O quanto ele cuidou de nós, nos gerando de novo, produzindo em nós um novo nascimento. Importa vos nascer de novo. Nicodemos ali não entendia nada do que o Senhor Jesus falava. A gente fala, Nicodemos, é um homem natural, tu crê que existe um único e verdadeiro Deus. A verdade vem de ti, vem de vocês a verdade, mas tu ainda é natural, não tem como tu entender, não tem como tu interpretar corretamente, só quando tu for um com o Pai, mas só quando tu nascer de novo. E aí nós nascemos de novo. Hoje nós temos a interpretação correta da palavra, no que é geral. E de difícil interpretação, Deus vai dar para cada um com seus dons, né? Que é relevante. Mas a doutrina dos apóstolos, qual é a doutrina dos apóstolos? Cristo. Cristo é a doutrina dos apóstolos. Ah, irmãos. E aí o Senhor Jesus, para encerrar, ele fala, volta-te ao primeiro amor. Quando foi o primeiro amor? Quando nós nascemos de novo. Ali foi enxertado em nós. Aí nós vamos ter compaixão do nosso irmão, que está lá comendo a lavagem dos porcos. Nós não vamos ser legalistas e não querer mais nada com o irmão, abandonar ele, não. Nós vamos ter compaixão dele, nós vamos querer resgatar ele. Que é o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo fala, resgatar aqueles que estão se desviando. E o apóstolo Pedro fala, o apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro, o amor cobre multidões de pecados. Não lembro qual é o apóstolo fala. Mas as escrituras falam, o amor cobre multidões de pecados. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro ainda não tinha esse gerar do Espírito, que viria lá em Atos, capítulo 12. Sobre isso que você está falando, irmão. Novamente interrompendo, quando você falou de Pedro, me veio também uma
pequena, breve revelação. Eu boto revelação porque para mim eu nunca tinha pensado, parado de pensar. Então, para mim é revelação, coisa que não estão no nosso consciente, que eles vêm assim. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Quando estava citando, né? Pedro, né? Me ama, as três perguntas. Olha só, existe o amor e existe o aperfeiçoamento do amor. Muitos de nós amamos o Senhor Jesus, mas não fomos aperfeiçoados. Por quê? Por causa do medo. É o medo. Foi quando Pedro, por exemplo, estava ali, quando ele negou o Senhor Jesus, o negar, significava que Pedro não amava o Senhor Jesus, não. Mas o medo não o tornava pleno e perfeito no amor. Ele tinha medo de ter naquele momento, de sofrer ali como o Senhor Jesus sofreu, de ser preso, porque viu quando todo mundo chegou, não, a gente viu esse cara aqui andando com ele, não é ele aquele que estava, entendeu? E ele estava vendo o que estava acontecendo com o Senhor Jesus ali, ele teve medo. Assim, em todas as situações da vida, a gente tem o medo de perder, o medo de ficar só, e aí nós não conseguimos chegar ao Senhor Jesus, nós ficamos longe do Senhor Jesus, nós, de certo modo, negamos o Senhor Jesus. Então, esse é o problema do medo. Se a gente parar para pensar, tudo que nos afasta do Senhor Jesus de ter desse primeiro amor. Qual que é o primeiro amor que nós estamos falando aqui? É esse encontro sincero, onde a gente leva a nossa total condição, que é o que? Pecador, diante do Senhor Jesus. O primeiro amor é o momento onde nós não tivemos medo. O primeiro amor é esse lugar, quando nós não tivemos medo de entregar ao Senhor Jesus aquilo que nós somos. O que nós somos? Míseros pecadores, vice-pecadores, desgarrados. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. E esse é o momento que nós não temos medo, o momento que nós somos, nos colocamos diante do Senhor Jesus. E Satanás ele vai fazer de tudo, irmãos, para que nós não nos coloquemos diante do Senhor Jesus. Tudo, tudo, tudo mesmo. Ele vai criar vários medos. E os medos vêm isso daí. Ó. O medo, gente, que vem é por meio do ambiente. Ó. Porque Satanás tem o controle do ambiente. Satanás não tem o controle do nosso coração. O coração, como eu disse, é terra onde ninguém. Mas Satanás ele tem o controle do ambiente. Olha o ambiente, olha o olhar seu como é, seu comportamento. Esse ambiente. Satanás usou para quê? Para ter aquele o ambiente do medo. E eu vou morrer igual, eu vou ser preso aqui também, e vou começar a acontecer, tomar chibatada, e começar a apanhar igual o Senhor Jesus. Talvez para nós aqui, o medo, eu vou perder o meu filho, eu vou perder a amizade, eu vou perder o emprego, eu vou perder a admiração dos pais, eu vou me perder, eu vou perder. E aí a gente vai tendo medo. E por conta do medo a gente não se entrega ao Senhor Jesus. Satanás usa esse ambiente. Satanás ele tem o poder de usar o ambiente. É só isso porque o mundo jaz o quê? No maligno. Esse mundo aqui ele é o príncipe deste mundo. Ele vai usar tudo. Mas quando, irmão, nós entramos diante de uma consciência pura diante do Senhor, Satanás não tem poder nenhum. O coração puro diante do Senhor. E o coração puro, irmão, não é um coração livre do pecado que já habita em nós, no nosso corpo. Mas é sincero, é verdade, em verdade diante do Senhor. Ah, irmãos, aí a gente vê Satanás cair do céu, vou botar assim essa questão, essa expressão. Então, sejamos sinceros diante do Senhor, voltemos a este é o primeiro amor, o momento em que nos enxergamos diante do Senhor. Não significa que nós não estamos amando o Senhor, mas não fomos aperfeiçoados no amor, porque Satanás está colocando medo. Uma das palavras que mais tem no Novo Testamento, se não me engano, é não tenhas medo. Não tenhais medo, é uma das palavras que mais tem no Novo Testamento, repetida, não tenhais medo, que Jesus fala. Porque o medo lança fora a experiência do amor, experimentar a plenitude do amor, de ser colhido pelo Pai, medo. Encerra que também nada mais do Senhor tem que trazer, né? Bom, irmão, desculpa, não tenho interrompido de novo. Então, quero deixar essa reflexão referente ao caminho que o Senhor criou, ao caminho que Ele criou. Quanto lhe custou nos gerar? Importa-vos nascer de novo. Quanto custou para o Senhor? Nós éramos um dia Cornélio, nós éramos um dia o eunuco, e nós fomos vivificados. Desde o processo da vivificação, já houve um preço a pagar. O nome que a gente dá para isso fazer é trazer a memória, fazer essa reflexão, chama-se gratidão. A gente ser grato de todo o preço, todo o tratamento que Deus dispensou para nós, nos vivificando, estando nós nos nossos pecados, Ele nos vivificou para que fosse enxertado em nós o conhecimento da verdade, de quem é Deus. Então, Felipe foi lá, anunciou, trouxe a interpretação das Escrituras de Isaías, de quem tratava, porque eu não perguntou de quem se trata esse. Aí
Felipe diz, se trata desse que agora, aqui no nosso tempo, tu ainda tu viu, foi crucificado e morreu pelos nossos pecados. E ele é Deus. Eu perguntei para ele, mostra-nos o Pai, se nos basta, eu falei isso para ele. Todos nós um dia nos falamos isso. Todos nós falamos um dia isso para Deus. Que nós queríamos ver Deus, nós queríamos conhecer a Deus. Esse foi o nosso anseio. E Deus enviou alguém para nós, nos apresentou a Cristo, depois de termos edificado. Nós nascemos de novo e aquela experiência foi para nós o completar do nosso coração. Quando alguém traz um prato de comida para nós, não importa o que tem, né? Não é a nossa comida preferida. Feijão e arroz, a gente come, completa o estômago, não é fica com vontade de comer mais, completa, não cabe mais nada, completa o estômago. Não importa a comida que nos traz, pode nos trazer a pizza, o X, a gente não, obrigado, estou satisfeito. Não tem o mesmo atrativo, o mesmo desejo quando nós estamos com fome. Então, Deus saciou toda a nossa fome em Cristo Jesus. Nos vivificou, nos deu vida, nos fez nascer de novo, escreveu nosso nome no livro da vida, e nós, então, passamos a ser um com o Senhor Jesus, um com o Pai, tendo as revelações do Pai, tendo a mente de Cristo em nós, como diz o apóstolo Paulo aos irmãos em Coríntios. No longo do caminho até a glorificação completa do nosso corpo carnal, a gente trocar esse corpo carnal, Satanás, como diz o irmão, vai criando distrações para que a gente perca a gratidão, para que a gente perca essa comunhão com o Senhor e a lavagem dos porcos nos volte a ser agradável, nos volte a ser desejável. Hoje, eu não estou assim. Todos nós aqui, ou talvez quase todos nós, não estamos assim. A lavagem não nos é desejável, mas aquele que está em pé, cuide que não cai. E cabe a quem está no Senhor Jesus como o seu primeiro amor, a compaixão pelos que não estão. E orar, ou se colocar na brecha, ser o atalaia, Ezequiel 33, ser o atalaia. Se estamos orando, Deus, eu preciso trocar de casa, preciso trocar de casa, Deus, irmãos, a gente está enganado, não está. Satanás já ganhou o nosso coração. Ele já não está mais, que diz Apocalipse, que nós lemos, no primeiro amor. Porque a gente está numa subexistência aqui no mundo. E o nosso foco é, Senhor, eu como na mesa os manjares celestiais e meu irmão lá está comendo a lavar os porcos. Tu não está com inveja do irmão se ele voltar. Deus, eu estou comendo comida de rei aqui, pai. Meu Deus, pai, eu estou comendo comida de rei aqui. E meu irmão comendo comida de mendigo, pai. Traz ele de volta, Senhor. Traz ele de volta. Então, assim nós estamos como o irmão que ficou nessa forma, nessa condição, quando o Senhor é nosso primeiro amor. Por isso que Pedro perguntou, Pedro, tu me amas? Depois Pedro dá o significado de amor, que é o que quer dizer lá em Apocalipse, né? Mas eu não quero adentrar na literalidade daquele texto, que não é o caso em questão. Tu me ama, então? Então, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta. É, o Senhor, ele nos faça lembrar de todo o caminho percorrido até nós chegar aonde nós chegamos, e um dia nós, infelizmente, falo por mim, muitos de nós, né, e muitos outros irmãos que não estão conosco, nós não demos atenção ao Senhor quando disse, aquele que está em pé, cuide para que não caia, nós caímos feio, feio, mas Deus nos resgatou como resgatou o filho próximo, nos resgatou para ele de volta. Por que sair de novo? Por que retroceder novamente? Então, nos atenhamos a esse cuidado, essa vigilância, usemos as armas necessárias para que os nossos amigos nos desprezem. Se a gente tem amigo que não nos despreze, que eles venham nos desprezar. Meus vizinhos aqui me tomam por amigo, ó, vai ter a cervejada na casa. Esse tipo que está falando, eu tenho isso, eu tenho... Então algo está errado. Nós já saímos do primeiro amor faz muito tempo. Muito bom relembrar, ter gratidão, o que nos trouxe até aqui. Nós estamos aqui, calor, estou voando aqui, né? Calor,
Mas está aqui, num lugar quente, apertado, um ovo, sem muito percurso, sem cervejada, sem bailão, Sem ar-condicionado, ah, banco confortável, mas sem não luz das podemos boates, manjar. sem nada disso, mas a carninha vai ter. Sem nada dessas coisas, e a gente está aqui, irmão, ao nome do Senhor. E eu estou aqui para o Senhor Jesus. Não, senão eu já tinha, ó, já estava uma plaquinha vivência e eu já tinha alugado uma casa daqui há muito tempo. Eu não gosto de morar aqui, não gosto. Não gosto, não gostei de ter vindo para cá. E tem uma linguagem escondida aí no que eu estou dizendo, né? Que eu não quero explicar. E nós estamos em unidade, nós vamos entender o que quer dizer com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu amo esse lugar. Que paradoxo, que contradicação, que bipolar parece, mas não é bipolar. É a minha carne, que preferia outra coisa, só que é tão insignificante a preferência dela. Tipo, eu olho para minha carne e é muito insignificante. Tu não é minha amiga mais, carne. Eu não gosto mais de ti. Eu não quero mais atender os teus caprichos, que daqui eu só saio se um dia Deus quiser que eu saia. Porque aqui eu estou reunido com os irmãos ao nome do Senhor, na vontade de Deus. Que o Senhor nos mantenha alerta, vigiar e exortar uns aos outros, né? Nos mantenha alerta de não cair em pecado, porque a gente vai causar dor em outras pessoas. Não me dói se eu tiver só arroz para comer hoje. Não me dói nada. Se eu tiver a pé ou de carro, não me dói. Se eu dormir no calor, sem ventilador, não me dói. Mas se um de nós pecar, me dói muito. A gente causa dor nos irmãos. Em quais irmãos? Aqueles que estão no amor, obviamente, porque os que não estão no amor vão até gostar, até para poder pecar juntos. Então, que nós venhamos amar os nossos irmãos. Não esquecer tudo o processo que o Senhor fez para nós chegarmos até aqui e nós sermos participantes para que outros cheguem. Para que nós sejamos Pedro, para que nós sejamos Felipe, para que outros já cheguem até nós aqui. Tem muitos lá fora, que conhecem, que sabem que só existe um Deus, que Deus gerou uma vivificação, contando com a gente. Então vai nos encaminhar. Não é nós que vamos, nós não podemos. Isso é para os 70 lá, que o Senhor enviou. Nós não podemos estar saindo assim. É o Senhor que tem que nos encaminhar, porque ele já preparou os dele lá, já preparou nós, vai nos encaminhar até ele. Muito bom, graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade, era isso que eu tinha para trazer aqui nesse momento. Vamos orar então. Pai querido, Jesus amado, Espírito Santo de Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor começou a gerar, Pai, ontem, Pai, no meu coração, Pai, mediante essa palavra, Pai, que o Senhor trouxe, Pai, pela vida dos irmãos aqui, Pai, por mim, Pai, mas sendo do Senhor, Pai, a, a complexidade, Pai, mas ao mesmo tempo a simplicidade, Pai, e sermos aqui completos, Pai, da Tua palavra, Pai, da obra que o Senhor começou, Pai, por meio da palavra, Pai. Pai, ajude aqui a cada irmão, Pai, que ouviu, Pai, aqueles que ainda, Pai, vão ouvir, Pai, que o Senhor esteja com cada um, Pai. Nós possamos nos encontrar, Pai, mediante a todos esses textos aqui que foram lidos, Pai. Em qual posição nós estamos, Pai? Em qual posição nós devemos estar, Pai? Que é o teu primeiro amor, Pai. Nos convencer disso, Pai, porque ainda, Pai, muitas das vezes, Pai, como estamos no ambiente, Pai, estamos naquele caminho ali, Pai. Não chegamos, Pai, no momento, Pai. Como o irmão disse, Pai. Quem disse que o momento é ali quando nos encontramos no pecado extremo, ou quando estamos ali numa necessidade, Pai? Quem disse que tem, Pai? Só o Senhor sabe, Pai. Só o Senhor sabe, porque só o Senhor conhece os corações, Pai. Todo é o homem, Pai, que tenta, Pai, achar esses desígnios de Deus, Pai, que tenta teologizar, Pai, que tenta criar, Pai. Pai, o Senhor, Pai, como dizemos aqui, Pai, o Senhor usou, Pai, uma contrariedade, Pai, na questão da palavra ali com o nosso amado irmão Pedro, Pai, para que fosse, Pai, para dar um significado, Pai, muito maior, Pai, para que fosse pregar a um irmão, Pai, para que fosse, Pai, apacentar uma ovelha tua, Pai. Ah, Pai, tanto que nós temos que aprender e crescer, Pai, mas hoje, Pai, eu tenho certeza que nós crescemos, Pai, um pouco mais, Pai. Tantas glórias ainda temos para crescer no Senhor, Pai, a viver, para experimentar, Pai, tantas revelações, Pai. Mas, Pai, o que nos cabe, Pai, vamos nos informando, vamos meditando na Tua palavra, vamos orando, e o Senhor, Pai, vai trazendo, Pai, o alimento devido, Pai, no corpo, Pai, na hora que o Senhor quiser, Pai.
E nós queremos ter esse descanso, Pai. Ao mesmo tempo que nos anseiamos, Pai, a comer do teu banquete, Pai, mas descansamos, Pai, porque o Senhor é o dono, Pai, dessa festa, Pai. E o Senhor chamará cada um, Pai, no momento devido, Pai. Cada um se sentará à mesa, Pai, no momento, Pai, devido, oportuno, Pai. Nos enche, Pai, do teu amor, Pai. Lança fora, Pai, o medo, Pai, que habita em nós, Pai. Lança fora, Pai. Muitos aqui, Pai, assim como eu mesmo, Pai. O Senhor, Pai, me trouxe isso, Pai. Tem medo, Pai. O medo, Pai, nos impede, Pai, de entrar, Pai, no vento do teu Espírito, Pai. Que não sabe de onde vem, nem para onde vai, Pai. Porque nós queremos, Pai, ter tudo definido, nós queremos planejar, Pai. Nós queremos ter tudo ali, Pai. Ah, Pai, não é assim, Pai, a vida do teu Espírito, Pai. A vida no Espírito. Aliás, Pai, sabemos sim, Pai, de onde viemos, para onde vamos, Pai. Mas sem esse planejamento humano, Pai, sem essa perspectiva humana, Pai. Viemos do teu filho, Pai, nascemos, Pai, no teu filho, Pai. E vamos, Pai, para o teu filho, Pai, para a glória, Pai, para a morada, Pai. Tudo é Cristo, Pai, no final, Pai, a glória de Cristo. Tudo é o Senhor, Pai. Tudo. Por isso nós te louvamos, Pai, por esta obra magnífica, Pai, na cruz, Pai, que o Senhor fez por nós, Pai. E que não, Pai, ainda, Pai, nesse corpo caído, Pai, não compreenderemos, Pai, o quão profundo foi. Só no dia que fomos revestidos, Pai, do corpo de glória, Pai, todas as coisas, Pai, nos serão claras, Pai. Compreenderemos, Pai, profundamente. Apesar de que, Pai, que eu aqui no meu íntimo, Pai, de contemplar a tua glória, acreditar que nós nunca alcançaremos, Pai. Isso vai ser por toda a eternidade, Pai. Essa é a glória, Pai. Essa é a chama que estará acesa, Pai. Essa será sempre a nossa meta, Pai, a glória do teu filho, Pai, mesmo no corpo em glória, Pai. Aqui eu falo de algo meu, Pai, Senhor, mas os irmãos acho que entendem, Pai, de que não tem como compreender, Pai. É quase que incompreensível, tão profundo, Pai, que é, Pai, este lugar, Pai, essa obra que o Senhor fez, Pai. É a eternidade em si mesmo, Pai. Eterno, Pai. O eterno não tem um fim, Pai, não tem um início, Pai. Nunca se finda. Então o Senhor sabe o que o meu coração quer dizer, e eu me alegro nisso, porque o Senhor discerne, o Senhor é capaz de ver, Pai. Então, obrigado, Pai, por esse momento aqui, Pai. Que não venha nos faltar, Pai. Nos coloque, Pai, à mesa do Senhor, seja ela no comer, seja ela nessa reunião, Pai, com um coração puro, Pai, sincero diante do Senhor. Pai, que tolice é esconder para o nosso coração do Senhor, Pai, que tudo vê, Pai. É o medo, Pai. É o medo, Pai. É o medo, Pai. Satanás, Pai, possa ser expulso das nossas vidas quanto medo, Pai. Repreendido, Pai. Porque o medo, Pai, não nos deixa ser plenos para o teu amor, Pai. Nos aperfeiçoa no teu amor, Pai. Sejamos como a Cristo, Pai. Que foi a expressão máxima, Pai, do teu amor em nosso meio, Pai. Obrigado, Pai, por tudo. Abençoa os irmãos aqui, Pai, cada irmão que vai ouvir, Pai. Pedimos pelos irmãos, Pai, que estão longe, Pai, que estão como ao filho pródigo. Pai. Te pedimos pelos irmãos, Pai, que estão como, Pai, o outro filho ali, Pai, que não se alegra, Pai, que não se regozija, Pai, que não se importa, Pai, com o irmão que não tem, Pai, essa sensibilidade, Pai, do olhar, Pai, do amor. Pai. Sim, Pai, estão na casa do Pai, Pai, são filhos. Satanás nunca nos tirará a filiação, Pai, nunca, Pai. Satanás sabe disso, Pai. Nunca nos tirará a filiação, Pai. Mas Satanás, Pai, coloca essas coisas, Pai, o ambiente dos ambientes, Pai, usa as percepções humanas, Pai, do mundo, Pai, os padrões deste mundo, Pai, para criar, Pai, confusão, para criar, Pai, dissensões, Pai, divisões, Pai, na nossa vida, Pai. Então, Pai, disciplina-nos, Pai, com o teu amor, Pai, com a tua vara, Pai, que a tua vara, Pai, por mais que pode parecer, Pai, mas a tua vara, Pai, o teu amor, Pai, o teu amor que nos ensina. Sem o amor, Pai, não conseguimos alcançar as outras coisas, Pai. Não conseguimos, Pai, enxergar a tua graça, a tua misericórdia, Pai. Não conseguimos, Pai. Todas as coisas vão passar, Pai, as profecias, mas o teu amor não passará, Pai. Não passará, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. E não entendemos nada de amor, Pai, só por meio de ti, Pai. Por nós mesmos, nada entendemos, Pai. Essa oração que eu te faço, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória É isso, meus irmãos. Que palavra, irmãos. Que tem alimento aí. A gente. Que palavra. Irmãos, ó, vou encerrar aqui, ó.
Peraí, deixa eu encerrar aqui a gravação. Mas não pode ser, não fica de hora, eu não sabia que era de hora.